Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos nós aqui novamente nesse esquenta da semana da numerologia cabalística. Essa semana que já transformou a vida de tanta gente e que a gente torce para que ainda, nossa, mexa com muitas pessoas agora positivamente, né? Para que muitas pessoas consigam sair aí de uma vida que não está muito legal, né? Para uma vida plena, uma vida gostosa, com a ajuda da numerologia. Então, hoje eu trouxe uma pessoa aqui que já passou por esse processo, que é a Rocio, uma aluna nossa muito querida. Então, eu vou apresentá-la para vocês agora, né? Rocio, eu quero que você fale um pouquinho de você, bem assim, rapidinho. Conte qual é o seu nome inteiro, onde você mora, não é? Para as pessoas saberem, porque com certeza vai ter muita gente da sua cidade que vai estar te assistindo agora. Então, pode falar, querida. Bom, boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui, falar um pouco sobre a minha experiência com a numerologia e contar o grande prazer que eu tive de conhecer a Van e o quanto já recebi de coisas positivas na minha vida a partir, né, do momento em que eu tive esse contato com a Van. Meu nome completo é Maria do Rocio Wunderaching, mas eu gosto que me chamem de Rocio. Eu moro em Curitiba, no Paraná, e sou assistente social, mas já estou aposentada e tenho 2 filhos, sou casada, muito bem casada, sou uma pessoa assim muito trabalhadora, adoro estudar, adoro me aperfeiçoar, fazer cursos. E sou muito curiosa. E então Isso é a uma coisa numerologia boa. veio assim na minha vida, preenchendo muitos itens, né, que foram assim de grande valia para mim. Então, inicialmente a minha apresentação é essa, mas o que eu gostaria de iniciar falando, né, que eu conheci a Van no período da pandemia, porque eu estava trabalhando em casa, né, por conta da pandemia, e nos horários vagos a gente acabava indo para as lives, né, para assistir alguma coisa para distrair, e assim que eu conheci a Van. E eu sempre fui uma pessoa assim muito preocupada com o outro, eu sempre fui muito espiritualizada, e antes de conhecer a Van, eu gostava de pesquisar sobre as pessoas através da astrologia, através dos signos, né? Porque para Sim. eu me conviver com as pessoas, eu queria saber um pouco mais sobre elas, para eu poder dar o meu melhor, mas também para poder compreendê-las e entendê-las. Então, eu tinha essa curiosidade, então eu pesquisava, o meu chefe é de tal signo, então eu vou ver como é que é a pessoa assim, só que não batia muito, era uma coisa assim que me dava algumas pinceladas, mas me ajudava, mas era assim algo muito en passant, como a gente pode dizer. Sim. E aí, quando eu conheci a Van, eu comecei assim, me deu aquele despertar para a numerologia. E eu, então, fiz mais de uma imersão. E as imersões foram maravilhosas na minha vida. Foram caminhos que se abriram e que me estimularam cada vez mais a conhecer a numerologia. Então, todas essas, apesar de serem informações rápidas que a Van passa nas imersões, não são tão rápidas, porque ela é uma pessoa muito dedicada e ela acaba entrando a fundo em vários aspectos, né? Mas as imersões me ajudaram muito
a despertar, então, para a numerologia, e eu iniciei começando a me fixar nos números. Um dia a Vanice falou a respeito da hora de despertar, e eu achei muito, muito interessante, porque eu estava precisando assim fazer uma arrumação na minha casa, mas não estava com vontade. Eu precisava me desfazer de várias coisas e eu não estava conseguindo. E a Van, então, numa dessas lives, ela falou na hora de despertar. E eu, então, prestei atenção e coloquei, eu vou despertar em tal horário, que ela falou que esse horário vai me ancorar e vai fazer com que eu possa ter essa vontade e eu vou conseguir. E dito e feito. Que número As você coisas que a Van colocou? fala são coisas... Coloquei 4 e coloquei o 8 também. E daí eu mesclava, inclusive, o 9, porque o 9 também é do design. Eu consegui fazer muita coisa com esses horários de despertar. E eu fiquei tão empolgada que eu acabei entrando na formação, né, do curso de formação em numerologia cabalística. Foi em 2021. Eu conheci a Van em 2020, fiz as imersões. Em 2021, eu entrei para o curso de formação em numerologia cabalística. O curso é maravilhoso, é riquíssimo. A Van, nesse curso, ela dá aulas por vídeo que a gente pode assistir, ir, voltar, fazer as anotações. Tem um material riquíssimo que complementa muito as coisas que ela fala. E tem também uma comunidade no Facebook que é específica para a turma, onde a gente pode tirar todas as dúvidas, conversar com com a equipe da Van, e tem as aulas que a Van dá também de mentorias. Então, é um curso maravilhoso. Mas eu não estava no momento para fazer o curso, em 2021. Eu estava trabalhando e eu sou uma pessoa assim que eu me atiro de cabeça nas coisas. E eu não consegui fazer o curso na época. Então, acabou o tempo, aí eu acabei renovando por mais de um ano, mas ainda assim não consegui. E eu já tinha assim uns 4 anos de sobra para me aposentar. Mas eu estava indecisa, eu não sabia qual seria o momento, se eu ia gostar de ficar em casa. Eu teria que arrumar alguma coisa para fazer, para complementar, né, o meu ganho, porque quando a gente aposenta, a gente diminui a renda, né? Então, eu não sabia o que fazer. Aí a Van falou sobre a mandala dos desejos. Que maravilha! E eu recomendo. A mandala dos desejos, então ela orientou, porque tem todo um passo a passo de como a gente faz a mandala dos desejos no armazém da energia, né? Que a gente, chegando lá, pega o material e tem condição de fazer bem certinho, porque a explicação é muito, muito boa. E eu, então, fiz a minha mandala e ali eu quero uma definição da data da minha aposentadoria. Eu quero que os números, que o universo me ajude a definir qual vai ser a data melhor para me aposentar. Outra coisa que eu pedi também, que era muito importante, que eu fiquei 18 anos como chefe de gabinete num órgão jurídico. Foi quase assim a partir do início desse órgão até agora abril. Então, foram 18 anos de um trabalho bastante... de uma grande responsabilidade, e como eu acompanhei desde o início da criação desse órgão e pude acompanhar cada chefe que esteve ali, eu não queria sair assim, tchau, fui embora, fechei a porta e fui. Então, eu pedi na minha mandala, eu quero ter reconhecimento. Eu quero reconhecimento pessoal, né? Eu quero saber
se tudo que eu fiz foi bom, se as pessoas conseguiram captar essa minha dedicação, né? Então, eu quero que o universo me conte, né? Qual é o reconhecimento que eu tenho desse trabalho. E outra coisa foi que eu gostaria de ter um novo propósito de vida. Eu precisava ter uma outra atividade complementar e eu queria, então, que a Mandala me desse essa informação. E, olha, isso eu fiz em fevereiro de 2022. E eu consegui, além de outras coisas que eu pedi. Mas essas foram as coisas mais importantes que eu gostaria de colocar aqui, que me ajudaram muito. Eu defini a data que eu queria para minha aposentadoria. Eu tive 3 eventos que foram dedicados à homenagem a mim. Então, foram eventos, assim, muito marcantes. Um foi através do nosso regional do Rio Grande do Sul, e outros 2 foram aqui em Curitiba, quando estava presente o nosso chefe de Brasília. Então, foi, assim, extremamente marcante. Eu ouvi palavras, assim, que fizeram bem para o meu coração, e eu tenho a certeza que foi o meu desejo na mandala que ajudou a chegar a isso, né? Posso te E falar uma agora coisa? eu estou me dedicando à numerologia. Pode, A mandala é mesmo fique uma à vontade, ferramenta, Ivan. ela é uma ferramenta muito poderosa, né? Porque é como se ela conseguisse emanar para o universo aquilo que está muito forte no nosso coração. Porque, na verdade, a mandala dos desejos ela expõe ali para o universo o que está se passando dentro do seu coração, o que você quer, né? O que está mais assim lá no fundo da sua alma. Então, assim, a gente fica muito feliz quando a gente vê que vocês conseguem. E aí o que, que acontece? O universo responde para você. Porque você abriu o seu coração e, através da mandala, você mostra para o universo aquilo que você deseja, que você quer. E aí, uma vez que ele faça a leitura dessa sua vontade, o universo sempre ele é sempre abundante, ele sempre nos atende. A gente precisa saber pedir, né? E merecer. E acho que você fez as duas coisas certinho e recebeu. Eu acho isso muito legal. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa que tem a ver, né? Depois que você conheceu a numerologia cabalística, o que lá nesse fundinho da Rocio, aqui no coração da Rocio, o que mudou? Você você acha que você se tornou uma pessoa mais o quê? Vou te dar uma ideia, por exemplo, mais tolerante, mais interessante, mais interessada na vida. Como que você definiria isso para mim? Bom, eu acho que a numerologia, ela nos propicia, em primeiro lugar, o autoconhecimento. Então, com isso, a gente se sente muito mais seguro. Eu sempre fui uma pessoa assim muito positiva, mas eu sempre tive muitas inseguranças na minha vida. Então, eu acho que a numerologia nos ancora, nos dá esse, pelo autoconhecimento, eu acabei assim me tornando uma pessoa mais feliz e me estimulou a abertura para ajudar outras pessoas. Eu sempre gostei disso. Eu tenho a minha motivação é 9, então eu sempre tive muita vontade de ajudar os outros. E a numerologia
aumentou esse meu desejo, sabe? Aumentou esse meu desejo e assim, eu sinto quase que como um dever, porque com tudo isso que a gente aprende, é importantíssimo a gente poder compartilhar, né? E eu acho que acabei me tornando uma pessoa talvez até um pouco mais interessante, porque a gente, sem querer, a gente acaba falando em numerologia com as pessoas. É algo que a gente não consegue frear. Então, é tão interessante porque as pessoas ficam assim extasiadas e gostam de ouvir e se interessam. Então você percebe que você também acaba ficando uma outra pessoa mais interessante, mais aberta, a empatia aumenta, né? Porque no momento que você começa a conhecer os números, você olha para a pessoa e pensa: ah, essa pessoa nasceu em tal dia. Ah, então ela é número X. O número X é assim. Então você já consegue se colocar no lugar do lado da pessoa, você consegue chegar mais fácil à pessoa. Então, eu acho que isso são algumas das coisas, né? É tanto que a gente tem a falar, mas algumas das coisas. Por exemplo, Que né, você hoje em gostaria dia, mais de saber, Van? quando você vai a uma festinha da família, ou uma reunião de amigos, ou com suas amigas, você percebe que você é até melhor recebida. Ai, olha, ela chegou, tal, já tem perguntas ali para serem feitas. Isso vem acontecendo com você? Vem acontecendo muito. Em todos os grupos onde eu vou, porque eu acabei contando para as pessoas, né, que eu estou fazendo o curso, e as pessoas estão com uma expectativa tão grande que eu termine logo o curso para poder dividir tudo isso com elas. Você não tem ideia, Van. Já Então, tem mapa encomendado. eu acabei. Então era isso que eu queria falar. Quando eu defini a minha data da aposentadoria, que foi agora em abril, eu defini, o curso eu estava fazendo inicialmente para me conhecer melhor, para ajudar as pessoas da minha família, os amigos mais próximos, mas algo assim como conhecimento. Mas eu descobri que a numerologia acaba virando um propósito de vida para a gente. Pode ser um belíssimo propósito de vida. E é isso que acabou ficando para mim. Eu defini que eu quero ser uma numeróloga. A minha profissão, agora, depois de aposentada, vai ser essa. Eu quero ser uma excelente numeróloga, estou estudando muito para isso. E eu, com a numerologia, eu vou conseguir complementar a minha aposentadoria. E o melhor ainda, olha a Ó, vantagem que eu descobri em tudo isso. Eu não, eu não vou ter chefe, eu não vou estar engessada com horário, não vou estar engessada com local. Se eu quiser viajar com meu marido, eu posso viajar, porque eu carrego o meu computador, eu posso trabalhar de onde eu estiver. Então, tudo isso a numerologia me preencheu. Então, eu fiquei tão feliz que eu falo de numerologia com todo mundo. Então, eu já tenho uma fila de pessoas querendo que eu faça o mapa. Então, para minha que carreira, beleza! para Tá minha pago nova o carreira curso, né? profissional, Mas eu já olha, estou no caminho, Van. você tocou num assunto muito importante, porque tem duas coisas que me incomodam muito e passaram a me incomodar mais com o processo do próprio envelhecimento, né? Uma delas é aquela caracterização que parece que até agora os lugares estão obrigados a mudar
Isso, aquele símbolo do idoso, que é 60 a mais, que é aquele senhorzinho assim, todo curvadinho com uma bengala, né? Então, eu sempre olhava para aquilo e falava assim: autoridades, olhem para o novo mundo. Não, né? Felizmente, o número de pessoas com mais de 60 anos nessa condição que vocês criaram essa simbologia é muito pequena a porcentagem. O que você vê hoje são pessoas com 60 ou mais buscando academia, pilates, jogar beach tênis, fazer cursos, voltar a estudar, continuar trabalhando com aquilo que gostam. Ou seja, as pessoas têm essa noção de que servir é muito importante, né? Então, isso sempre me incomodou. E eu fiquei sabendo recentemente que saiu lá uma nova imagem que agora eles vão colocar nas vagas de idosos, tal. Não vai mais ser aquele senhorzinho de bengalinha, e sim algo mais suave, vamos dizer assim, e mais de acordo com a realidade atual. E a segunda coisa que sempre me incomodou muito foi essa palavra aposentado. Embora a maioria das pessoas busque, né, a sua aposentadoria ao longo da vida, quando você vai fazer uma ficha cadastral e está aposentada, eu vejo muita gente que tem essa dor, tá? E fala assim: ah, é horrível quando a pessoa fala qual a sua profissão? Ai, sou aposentada. Sabe qual é o peso? É a palavra. Porque a palavra aposentada, aposentado, vem de aposento. Aposento, que é uma palavra já em desuso, que significa o quê? O dormitório, o quarto. O aposentado é aquele que coloca um pijama de flanela, né, uma meia de lã, uma pantufa, e fica lá enfiado no quarto porque ele não serve para mais nada. Infelizmente, essa pode ter sido a realidade do mundo há muito tempo atrás, não é mais. Primeiro, porque já não está tão fácil as pessoas se aposentarem, e segundo, que hoje em dia as pessoas têm essa clareza, elas estão vivendo muito mais, né? Hoje em dia nós temos aí pessoas conhecidas. Ontem mesmo eu estava vendo sobre o aniversário da Fernanda Montenegro, que recentemente completou 94 anos, super lúcida, uma excelente atriz, uma cidadã maravilhosa. Ou seja, e a tendência daqui para frente é nós vivermos mais de 100 anos. Aliás, já há cientistas aí dizendo que nós vamos viver 200 anos e que essas pessoas que vão chegar aos 200 anos já estão no planeta. Provavelmente são crianças ainda, são pessoas bem mais novas, né? Mas assim, a expectativa de vida aumenta cada vez mais e a gente precisa saber fazer o que fazer com tanta vida, né? Então a gente vai considerar assim, nossa vida vai ter vários ciclos. Por exemplo, a Rocio teve o ciclo dela lá no gabinete onde ela trabalhava, que ela deu o seu melhor, tal. Aquela fase se concluiu. Agora abre-se uma nova fase. E você não quer mais horário, você não quer mais precisar pedir férias para fazer uma viagem de uma semana com seu marido. Não, porque a vida urge e vocês querem aproveitar a vida. Então, a numerologia cabe na tua mala sempre. Eu viajei agora recentemente com minhas filhas, né? E o que eu levei para a minha viagem? Eu levei meu celular.
e um chip que me possibilitava falar com as pessoas, tal. E de lá eu fui para a Itália, de lá a gente fez reuniões, a gente conversava com as pessoas, eu acompanhava meus alunos, minha equipe, minhas redes sociais, né? Mas eu estava também me permitindo ser feliz e viver um momento familiar diferente. Se eu não fosse numeróloga, se eu não fosse professora de numerologia, se eu não tivesse essa ligação com a numerologia, Rossi, eu também não conseguiria fazer Não isso. teria. Não, não teria. Então, eu sou muito grata também, assim como você. E acho que você tem mesmo toda a razão. A gente tem que usufruir da vida, porque é isso que nós somos meros usuários dessa vida. Então, extrair dela o melhor, né? E que bom, agora você não vai falar mais que você é aposentada. Você vai ter muita Não, gratidão pelo que você fez até então, mas você vai falar: ah, eu sou numeróloga cabalista, ou sou terapeuta, sou mas numeróloga, sabe, né? Ivan, que é, eu nunca, assim, eu falo agora para que as pessoas tenham ideia de como a minha vida foi acontecendo. Mas até quando me perguntam, mesmo depois de aposentada, qual é a tua profissão, eu falo qual é a minha formação profissional. Eu falo, eu sou assistente social. Nunca me referi Sim, como aposentado, porque eu acho assim que a gente tem que ter sempre essa visão é, de almejar fazer coisas novas e principalmente ocupar a cabeça, né? Porque sim, não adianta a gente ser aquele velho saudável, né? Porque eu já tenho, vou fazer 68 anos o mês que vem. Mas então, assim, não adianta a gente só ir para uma academia, a gente cuidar do corpo, assistir filmes ou fazer passeios, se a gente não ocupa a cabeça, se a gente não procura desenvolver o raciocínio, né? E a numerologia nos faz a gente pensar, a gente fazer cálculo, a gente, né? São cálculos simples, mas a gente está usando a cabeça. E sem então isso dúvida. eu Você achei falou uma assim coisa muito importantíssimo. importante. O nosso cérebro, ele tem tendência a ser preguiçoso, né? Ele sempre quer a zona de conforto. Ah, não, tá bom assim, fica quietinha aí, liga a TV, assiste uma novela, um filmezinho, né? Mas a gente tem que ser mais que ele. A gente tem que ter domínio sobre o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele é plástico, ele é moldável, né? Você consegue, hoje em dia a gente sabe, né? Eu dou até aqueles exercícios de neuroplasticidade, você sabe disso, que a gente consegue gerar novas células neurais, né? Novos neurônios no nosso cérebro, coisa que até alguns anos atrás aí se achava que isso era impossível de fazer. Ah, não, os neurônios morrem, então dava a impressão que a pessoa tinha lá meia dúzia só e tinha que cuidar muito bem. Não, a gente produz novos neurônios, né? Como? Desse jeito que você está falando, dando atividade para o danado do nosso cérebro, fazendo ele atuar, estudar, fazer pequenos cálculos, não é? Memorizar as coisas. Então, quando a gente faz isso, a gente tem vamos dizer assim, um cérebro mais ativo, não é? Isso certamente nos traz muita qualidade de vida e mantém o alemão bem longe da Certeza. gente, né? Que é o que todos nós buscamos, né? Ninguém quer, né, você? É bem isso. Mas assim, eu acho que ninguém quer esse alemão, né? Pois é, mas eu acho assim que as suas imersões são maravilhosas. Eu acho que vale muito a pena fazer.
Mesmo Obrigada. eu fazendo o curso, né, de numerologia cabalística, eu amo fazer as suas imersões, porque você Então já está sempre tem coisas convidada, né? novas a dizer. Semana que vem começamos Sim, de com novo, certeza. na terça-feira. Aliás, eu vou aproveitar o que Sim, você está nos trazendo aqui e já chamar todo mundo que está nos assistindo agora. Olha, sempre aqui embaixo do vídeo você encontra um link. Então, faça a sua inscrição agora, para você ser uma Rocio amanhã, né? Porque quantas mulheres nesse momento não podem estar assistindo a gente aqui? E elas podem estar bem no momento assim, poxa, caramba, eu estou aí em vias de me aposentar, ou eu já me aposentei, ou eu não me aposentei, mas eu descobri que eu posso fazer coisas que eu gosto. Né? Eu gosto de numerologia. Eu também, como você, sempre gostei de astrologia, sempre gostei de numerologia. E quando surgiu a minha oportunidade, eu mal sabia o quanto isso ia mudar a minha vida e a vida de tantas pessoas que vieram depois, não é, através dos meus cursos, dos mapas que eu fiz, tudo. Então, assim, sempre é tempo da gente falar e convidar as pessoas. Então, faça a sua inscrição, não deixe para depois, porque ó, a gente se distrai com outras coisas, né, Rocio? E já se prepara, é, porque a semana que vem vai ser a semana da numerologia cabalística e nós vamos imergir, como disse a Rocio aqui, né, no nosso nome, na nossa data de nascimento, na nossa jornada espiritual, através da numerologia, vamos aprender muita coisa sobre nós. Então, ela que já fez mais de uma vez essa minha imersão de uma semana, né? Ela já sabe muito bem como é, está falando para vocês, eu sei que é de coração mesmo. Mas é é. isso, minha E querida. eu acho assim que é, se possível, quem puder, né, terminada a imersão, entrar no curso de formação em numerologia, eu recomendo muitíssimo, porque é algo Muito obrigada. assim maravilhoso. É um curso maravilhoso que vale muito a pena. E faz bem não só para nós, como para as pessoas a quem a gente pode vir a dividir todo esse conhecimento. Então, Van, eu quero agradecer muitíssimo a você. Muito obrigada por entrar na minha vida, por ter me proporcionado tantas coisas boas, né? Por ter me ajudado a definir esse novo propósito de vida. E com certeza eu sou uma pessoa muito mais feliz depois de te conhecer e de passar por toda essa trajetória na numerologia, que eu estou apenas iniciando, né? Mas muito obrigada. Você é muito Nossa, especial. muito obrigada. Eu é que te digo, pela oportunidade de ser sua mentora, de poder trazer a numerologia cabalística para você, porque assim, né, a gente se coloca como uma ferramenta também. Na verdade, quem faz a grande revolução são vocês, né? Você fez essa revolução na sua vida, você foi atrás de um novo propósito de vida, e isso é muito mais comum do que você imagina, porque as pessoas falam, ué, mas a pessoa chega uma hora, não tem mais um propósito. Olha, a gente nasce com um grande propósito de vida e ele caminha conosco, mas a vida não é muito de passar a mão na cabeça de ninguém. Então, várias coisas vão acontecendo na nossa vida e como tudo que existe no universo, a gente também precisa de um processo de reconstrução. Então, na maturidade, nós nos vemos um espelho diferente. É diferente o espelho que a gente se vê na maturidade. Né? A gente olha para trás e tem um caminho grande para trás. A gente olha para frente e a gente não consegue ver se o caminho é longo, se ele é mais ou menos longo, se ele é curto,
se a estrada vai ser bonita, se vai ser um pouco aterrorizante. E esse monte de pontos de interrogação levam muitas pessoas, principalmente as mulheres, a um quadro de muito sofrimento e até de isolamento social. Isso gera, às vezes, um comportamento de pânico, de depressão, de doenças autoimunes e artrites e isso e aquilo que, na verdade, é o quê? É um quadro emocional. Então, a gente pode dar um basta a tudo isso e fazer o quê? Ampliar o nosso poder pessoal. Como? Exatamente assim, se conhecendo, porque quando você se conhece, você consegue mexer nas suas pecinhas. E com isso, você vai reorganizando a sua casa interna, né? Então você revê a sua toda a sua jornada, você olha para frente e você já vê um caminho que ele já está bem mais esticadinho, você já vê ele mais alongado, você já o vê mais bonito. A gente começa a colorir o nosso novo caminho. Então, isso é muito importante para mim. Toda vez que eu sei que eu consegui trazer isso para alguém, eu fico muito feliz, porque eu sei que a visão que a gente tem dessa estrada num determinado momento da nossa vida não é das melhores e precisa ser muito bom. A vida é linda e a numerologia nos ajuda a achar a vida mais linda ainda. Então, querida, que você faça muitas viagens, que você leve seu computador, seu celular, e todo o seu acervo da numerologia cabalística por onde você for, não é? E Amém. Amém. que você consiga iluminar aí a estrada de muitas outras pessoas e que eu continue sempre junto com você nesse caminho. É algo que eu desejo muito, que a gente continue juntas, né? Que você que já é parte da nossa família numerológica cabalística, e também te agradeço muito pelo seu tempo tão precioso, né? Para parar com todas as coisas que você faz e me dar esse tempinho aqui para te conhecer melhor e para mostrar também para a nossa audiência essa pessoa linda que está lá em Curitiba. Querida, muito obrigada. Foi um Um grande beijo no prazer, Van. coração. Viu? Muito obrigada. Gente, muito obrigada por estarem conosco aqui. Beijos para todos. E ó, deixe seus comentários aqui para a Rocio, hein? Ela vai adorar ler. Beijão. Beijo.